Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso com você em mais uma edição imperdível do seu jornal. Acompanhe as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, queremos saber de onde você nos assiste, de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você é. E veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E vamos agora às notícias da edição de hoje. E nesta semana, mais uma boa notícia do Ministério da Agricultura, que confirmou mais 4 unidades frigoríficas de aves e uma de suínos, habilitadas para exportar carnes do Brasil, dessa vez para o Vietnã. Em live nesta quarta-feira, dia 3, a ministra Tereza Cristina confirmou que o país asiático havia ampliado as habilitações para carnes do Brasil. Isso mostra que o mundo olha o Brasil como grande fornecedor de alimentos, afirmou Tereza Cristina. O Vietnã importou 12,1 toneladas de carne de frango brasileiro no primeiro quadrimestre deste ano, 73% a mais em relação ao mesmo período de 2019. Suínos, o país importou 5,9 mil toneladas de janeiro a abril, um aumento de 68% no comparativo anual. Que ótima notícia! Ministra Tereza Cristina, juntamente com o governo Bolsonaro, fazendo um excelente trabalho. Quantas habilitações nos últimos meses, no decorrer do ano passado e também neste primeiro semestre de 2020. Vendas para o exterior, riquezas para o Brasil e para os nossos produtores. E a Globo está ficando um pouco menos à esquerda. Calma, a gente explica. É que um dos artistas mais à esquerda possível, que inclusive chegou a fazer uma live nesta quarta-feira com, adivinha, com quem? Com Lula. E ali mesmo ele anunciou que está deixando a Globo. Trata-se de José de Abreu, mais um com contrato com a emissora dos Marinhos cancelado. Ele é um dos inúmeros que devem ficar de fora da Globo, que está tentando passar pela crise com muitas demissões. Há poucos dias, o jornalista Zeca Camargo também anunciou que a Globo não iria renovar o contrato com ele. Há aquela previsão de que neste mês de junho ainda muitas outras demissões irão ocorrer na Rede Globo. O Ministério da Infraestrutura, através do ministro Tarcísio de Freitas, com muitas novidades. O ministro Tarcísio afirmou nesta semana que o Brasil já inaugurou 21 obras da infraestrutura federal durante os 3 meses de pandemia do novo corona. Desde março, nos adaptamos para garantir a continuidade do cronograma do governo, assegurando medidas de proteção aos nossos trabalhadores, disse Freitas em mensagem no Twitter. O ministro mostrou um mapa do Brasil, relacionando locais onde as obras foram finalizadas nos últimos 90 dias, incluindo 202,6 quilômetros de duplicação, pavimentação ou restauração em rodovias federais, além de inaugurações nos aeroportos de Fortaleza, no Ceará, e Navegantes, em Santa Catarina, além da ampliação do terminal de contêineres de Porto de Salvador, na Bahia. Estamos conseguindo cumprir o nosso cronograma. Aproveitamos que o setor de construção já tem costume no uso de EPIs e criamos mais medidas de prevenção no transporte, nos alojamentos e nos refeitórios, disse o ministro. E esta quinta-feira foi movimentada em termos de depoimentos, ainda envolvendo a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Na ordem do dia, a deputada federal Carla Zambelli, que foi convidada a estar na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento a respeito do inquérito considerado inconstitucional por muitos, número 4.781, o inquérito das fake news. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também esteve à tarde na sede da Polícia Federal em Brasília para depor no inquérito em que é investigado por suposto racismo contra chineses. Na quarta, o ministro Celso de Mello, relator do caso no STF, negou o pedido do ministro para poder marcar data, hora e local do depoimento, prerrogativa garantida somente a testemunhas, disse o ministro. Abraham Weintraub, que afirmou ter ciência da forte pressão das cúpulas do Legislativo e do Judiciário para ele deixar o cargo, mas garante que não pretende pedir demissão.
e apoiadores do ministro Weintraub estiveram em frente à Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 4, em Brasília, durante o depoimento dele. Em um dos momentos de encontro com os apoiadores, o próprio ministro Weintraub, que agradeceu, ele falou também sobre a liberdade de expressão. Falar para vocês, a liberdade é a coisa mais importante numa democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo apoio, gente. E corre uma informação que, para garantir o andamento do inquérito e visando avançar nas investigações e encontrar o que for possível para prejudicar Bolsonaro e evitar suspeitas no andamento do inquérito das fake news, o STF pretende disfarçar a ilegalidade do inquérito e cogita tirar Alexandre de Moraes do caso, que sairia por estar impedido de julgar. E sabe por quê? Foi aquilo que questionamos há poucos dias em uma de nossas edições. Os demais ministros da Corte planejam declarar impedimento de Alexandre de Moraes, o impedimento para julgar futuras ações judiciais relacionadas ao inquérito das fake news. E isso seria importante uma vez, para esse propósito deles, né? Uma vez que Moraes participou diretamente da produção de provas. Essa mudança nas peças do tabuleiro no STF seria uma articulação de bastidores para sanar vícios, reduzir questionamentos e criar um consenso mínimo sobre ajustes na condução do inquérito para assegurar a formação de maioria em favor da continuidade das apurações. Ou seja, os ministros do STF, não se sabe quais, planejam articular uma forma de tornar legal ou ilegal, de tornar justificável os juízes acusarem, investigarem, julgarem e condenarem sem sequer o condenado ter para onde recorrer, já que STF é a última instância. Este, gente, é o Brasil. Eita, Brasil! O curioso caso onde a imprensa extremista e altas autoridades acusam o presidente de querer dar um golpe porque ele tem um diálogo, uma retórica que ataca interesses de muitos poderosos, um jeito de falar, enquanto que aqueles que deveriam ser o exemplo da justiça dão verdadeiros golpes em nome de guardar a democracia. E segundo determinados jornalistas, Luiz Henrique Mandetta debochou do pessoal do Ministério da Saúde, que, segundo ele, receitaria cloroquina para o tratamento de Covid-19. Uma pessoa leiga propor a cloroquina e outro leigo fazer o protocolo que libera o medicamento no mesmo dia é o mais próximo de um estudo duplo cego que temos no Brasil. Olha, Mandetta, sobre essa observação também, brasileiros, temos uma outra observação. O que certos especialistas não tiveram coragem ou pulso para fazer, alguém está fazendo, amarrando a burocracia, a tecnocracia. Ao invés de debochar, Mandetta deveria ficar envergonhado. Da mesma forma que há estudos contra a cloroquina, há estudos a favor da cloroquina. Só que esses ele faz questão de não ver. Há uma expressão latina que diz in dubio pro reo. E aqui modificamos. Na dúvida, a favor da vida, a favor da saúde. Será que milhares de brasileiros que utilizaram tal medicamento, seja como paciente, seja como médico, são mentirosos, Mandetta, ao afirmar, eles afirmam que ajudou no enfrentamento ao Covid? Além de que, usa quem quer. Até agora não sabemos por que tanto carnaval para um medicamento que até há pouco tempo era vendido sem receita nas farmácias por aí. Se isso não é uma questão política, pura e simplesmente, é o quê? Por essa e por outras que o senhor Mandetta deveria ter saído mesmo. Complicou onde deveria simplificar. E complicar contra a vontade dos brasileiros é o que, de fato, tem deixado o presidente Bolsonaro indignado. Aliás, nós, brasileiros, estamos fartos de complicadores, de complicações impostas em nossas vidas. Complicar já é coisa do passado. Estamos em um mundo veloz. Chega de complicações. O mundo mudou.
Estamos fartos de burocratas, de filas, de leis, disso e daquilo, de enrolação, de coisas sem fim para atrapalhar a vida. E só para atrapalhar, pois não há justificativas plausíveis para tantas coisas atrasando a vida dos brasileiros. E neste caso, depois que o paciente se foi, para ele não adianta nada se vão aprovar ou não a cloroquina ou qualquer outro medicamento dentro do que a ciência diz que são protocolos. Se não temos nada melhor, vamos lutar com o que temos em mãos. E tenho dito. E não passou, além dos 3 meses, a liderança de Joyce Haussmann no PSL na Câmara. Joyce Haussmann agora alega que já estava acordado que deixaria a liderança. Ela vai deixar a liderança do partido na Câmara agora. Mas nas redes sociais o entendimento foi bem diferente, com vários comentários difusos a respeito. O deputado federal Felipe Francischini assumiu a liderança já do PSL na Câmara nesse dia 4. Segundo integrantes do partido, Francischini tem um perfil mais conciliador, o que poderia explicar a saída, ou o que muitos internautas chamaram de queda de Joyce. A deputada ainda argumentou que sai para desocupar um pouco sua agenda. Tenho que fazer minha campanha para a Prefeitura de São Paulo, disse ela. Tá aí. Será que vai ter o apoio de João Dória, Alexandre Frota, entre outros? E Dilma Rousseff, depois de há alguns dias tentar telefonar para a Argentina e acabar clicando em transmitir uma live em uma certa rede social e transmitiu toda a sua conversa que ela julgava ser ao telefone, agora foi fazer uma live e esqueceu de carregar a bateria. O curioso é que foi justamente no momento em que ela defendia a China, dizendo e acusando os Estados Unidos de que os Estados Unidos pretendem cortar o suprimento de matéria-prima, por exemplo, para a China. Dilma falava a respeito disso, criticava os Estados Unidos e defendia a China, quando justamente naquele momento sua bateria terminou. A grande ameaça é cortar a cadeia de suprimento, principalmente em algumas áreas, como semicondutor. Sim. Isso não significa que a China não pode transformar a China. Gente, está acabando minha bateria, só um pouquinho, não sei o que aconteceu. Foi quando ela percebeu isso e não se sabe ao certo se no fim das contas ela culpou os norte-americanos por ter ficado sem suprimento durante a live. E para entender como a imprensa extremista distorce os fatos da forma que bem entende para tentar mudar a opinião dos brasileiros, uma das notícias divulgadas nas últimas horas por Globo, UOL, Folha de São Paulo, entre outros veículos que atacam Bolsonaro diuturnamente, é a de que o governo Bolsonaro retirou 83,9 milhões do Bolsa Família. A Secretaria de Comunicação do governo desmentiu da seguinte forma: vamos ver quanto o governo colocou no Bolsa Família em 2019, 33,6 bilhões, 4 bilhões a mais que 2018. Em 2020, 15,1 bilhões a mais por mês, só em abril e maio, pagos através do auxílio emergencial, contemplando 95% dos beneficiários. Quer dizer, a imprensa extremista mostra um remanejamento de 83 milhões, mas não mostra os bilhões que foram colocados a mais. Por essa e por outras que se vê a malandragem e aquilo que a imprensa, ou aliás o presidente Bolsonaro chama de canalice, de